Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Daniele Blanco. Quanto tempo, querida? Tudo bem? Cleide, Lucas. Boa noite a todos. Lígia acabou de entrar. Valdemari. Boa noite, queridos. Gustavo. Estamos iniciando aí mais uma live. Vou tirar o óculos porque senão vai ficar dando aquele reflexo. Isso aí. Miriam. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Hoje a gente vai estar nessa live falando, pessoal, sobre hipertrofia e saúde. Hipertrofia e bem-estar. Hipertrofia na longevidade. Olha só, a Jéssica está falando que está falando de Portugal. Olha só que legal. Um prazer estar aqui com você, Jéssica. Bacana. E o Vini já entrou, eu já vou convidar ele aqui para a gente já dar início aí à nossa live. Deixa eu convidar ele. Enquanto estamos aguardando aí o pessoal entrar, já convidei lá, já chamei o Vini. Fala, grande Vini Messias. Boa noite. Boa noite já, né? Boa noite já. Só para quem jantou, né? Tudo É bom, doutor? verdade. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. O pessoal tá entrando aí, Vinícius. Prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu. Já vou adiantando aí pro pessoal que é um privilégio aí, uma honra estar com o Vinícius Messias, um cara fantástico, conhecido aqui em Maringá e na região, em Paraná, e um grande amigo e meu nutricionista particular, meu e da minha esposa, da Fernanda, fazendo um Com trabalho ótimos muito resultados. bacana. Hã? Com ótimos resultados, né? Então, a gente está super satisfeito, super feliz. Esse E ano foi um ano de muitos resultados para vocês. a gente ficou super satisfeito também. A gente está no caminho certo, graças a Deus, graças a você aí. E o Muito Vinícius obrigado. também, ele é professor de educação física, personal, e ele também tem uma academia, né? A Muscle Road, né, Vinícius? Hoje, bom, já vou me apresentar para quem está aqui já, né? Sim, apresenta aí. Eu sou o Vinícius Messias, todo mundo fala Vini Messias, né? Eu sou educador físico, nutricionista, aí eu tenho uma academia, eu faço a gestão da academia e a clínica também, tendo como nutricionista, né? Ex-atleta de fisiculturismo, atualmente aposentado, quase que querendo voltar quando eu vejo os vídeos, né? E a gente tem uma vida inteira aí dentro da atividade física, né? Então, assim, eu cresci praticamente dentro do esporte, dentro daquilo que a gente fala que está relacionado à atividade física, né? E tem alguma bagagem aí para passar para vocês hoje. Legal. E a gente vai estar falando sobre hipertrofia e saúde, hipertrofia na longevidade, né? E aí, pessoal, já avisar para vocês, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. A gente já tem alguma programação aqui da live, mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas. O momento agora é esse. É uma oportunidade única aí de ter um cardiologista e ter um cara com muita experiência aí na área de nutrição esportiva e na área de hipertrofia. E a gente não só a gente prega, mas a gente vive isso, né, Vinícius? A gente procura tudo que a gente está falando aqui, a gente procura viver na prática, no dia a dia. Por mais que tenha as dificuldades do dia a dia, a gente procura tentar colocar sempre isso como prioridade, né? A saúde em primeiro lugar, uma dieta adequada e treinamentos constantes, né? E aí vamos começar então, Vinícius. Vamos Eu queria que embora. você me falasse aí, para a gente começar, o que você acha da hipertrofia, pontuando aí quais são os quesitos principais, assim, de uma forma mais básica aí, para que as pessoas tenham benefício. Por que a gente vai falar aqui hoje sobre hipertrofia? Qual a importância disso para a saúde da pessoa? Bom, vamos fazer um panorama, vamos entender que, assim, é, esse treinador, esse nutricionista, ele acredita na atividade física no geral, tá? Seja ela qual for.
Então, a pessoa ela tem que praticar uma atividade física. Só que a hipertrofia, que é aquela com a qual eu trabalho, né, ela nos traz grandes benefícios. Benefícios esses que vão além apenas de ganhar músculo. Porque quando é bom a gente falar isso, Trote, porque quando a gente fala de hipertrofia, o pessoal acha que assim é ficar forte, né? Essa é a visão da maioria das pessoas. E não é isso. Hipertrofia é você colocar o seu corpo a um ponto de você ganhar massa muscular, e essa massa muscular vai ser capaz de produzir a principal capacidade física que o ser humano utiliza, que é o quê? Força muscular. Então, quando a gente pensa em caminhar, sentar, comer, dirigir, você vai precisar de uma coisa chamada força. E quem produz força é músculo. Então, quando você tem um ganho de músculo, você tem uma hipertrofia, você usa melhor esse recurso, essa capacidade física. Tá? E aí a gente está vendo o quê? Saímos de uma pandemia onde todo mundo perdeu músculo, perdeu sua capacidade de fazer força. Por isso que a musculação, a hipertrofia, ela vem crescendo de uma maneira muito rápida, muito exponencial. Porque é ela que nos vai dar a condição física necessária para você realizar suas atividades diárias. Atividades simples, né? Porque a pior coisa, eu acredito que para o ser humano é você ficar dependente. O doutor vai dizer melhor do que eu. Às vezes você pode ter uma patologia que é fatal. Aconteceu. Mas se você tem essa patologia e fica dependente, aí é muito ruim. E a musculação te traz essa possibilidade, a hipertrofia, ter músculo traz essa possibilidade da interdependência. Ou seja, conseguir fazer suas coisas sozinho. Então, acho que esse é o grande ponto da hipertrofia. É você ser independente nas suas atividades diárias. Ter uma boa vida, no geral. Exatamente, né? A pandemia a gente viu muita gente aí internar e ficar vários dias internado e perder muita massa muscular, né? E assim, Nossa, de uma hora para outra, em um mês, a pessoa perder 10, 15 quilos de praticamente tudo de músculo, né? De massa muscular e depois a recuperação ser um martírio ali, uma dificuldade enorme, né? Então a gente tem que buscar isso aí sempre. Quando a gente fala de hipertrofia aqui, a gente está falando exatamente disso, de saúde. A gente não está falando de excessos, a gente não está falando de exageros. E tudo que a gente vai comentar aqui é baseado em ciência, tudo que a gente vai falar aqui é tratar dos prós e dos contras, dos benefícios também, de eventuais riscos que podem ocorrer, mas de forma que se você busque isso de uma forma segura e que você veja depois os benefícios, os resultados na tua vida, na prática, no dia a dia, né? com E aí, certeza. só para a gente introduzir, né? A gente vai falar, só para pontuar rapidamente, porque não vai ser o foco da live, né? O foco da live vai ser mais a parte de treino mesmo. Mas eu queria que você comentasse rapidamente, do ponto de vista da nutrição, a alimentação buscando hipertrofia, né? A gente sabe que uma alimentação tem que ser equilibrada, a gente sabe que uma alimentação tem que ser com baixa quantidade de carboidratos simples, de gorduras, frituras ruins, aquelas coisas. Mas do ponto de vista de hipertrofia, como é que é a tua recomendação de um modo geral? Como é que é a tua orientação para os teus clientes? Quando a gente pensa em hipertrofia, eu penso em ganho, certo? Se eu estou pensando em ganho, então eu tenho que ter algo que a gente chama de superávit calórico. O superávit calórico nada mais é do que você tem que sobrar um pouquinho de calorias daquilo que você gasta durante o dia. Então, o ser humano ele tem um gasto energético que a gente chama de metabolismo basal, que é somado com as suas atividades diárias. Então, se eu estou pensando em hipertrofia, eu tenho que balancear a minha dieta com uma sobra. Então, todo mundo tem medo, por exemplo, de comer um arroz, né? Esse medo ele não pode existir. Por quê? Porque você está comendo, está tendo um superávit calórico, só que você está treinando. Esse treinamento vai gerar o estímulo, vai gerar a demanda. Então, aquilo que você está comendo vai ser para quê? Construção muscular. Então, a minha orientação é que você coma ali sempre. Se a gente fosse falar em números mesmo, 500 calorias a 600 calorias a mais do que o seu gasto energético total. Veja, eu falei dois conceitos. O basal, que é aquilo que você gasta para viver, e o total, que é aquilo que você gasta junto com o seu treino, seu trabalho, seu estudo. Então a gente sobra umas 500, 600 calorias aí
dividido entre proteína, carboidrato e gordura. Tá? Essa sobra vai ser o suficiente para você estar ganhando músculo. Isso em condições normais. Eu sempre digo condições normais. Porque se tu tiver uma patologia, se tu tiver sob influência de algum hormônio ou qualquer outra coisa assim, pode ser que o gasto seja mais. Aí você tem que colocar mais comida. Então, é uma individualidade. E justamente esse é o legal do paciente vir até o consultório e fazer todo o cálculo comigo. Porque daí eu vou individualizar. Não é aquela coisa dele pesquisar no Google uma dieta para ganhar massa. Né? A dieta ela tem que ser individualizada, tem que ser para cada um. Né? Depende da rotina de cada um. Então, se eu tenho um trabalho muito braçal, se eu tenho um trabalho mais parado, mais sentado, vou comer um pouco menos. Se é muito braçal, vou comer um pouco mais. Né? Porque se eu comer muito pouco, aí eu não ganho músculo. Tá? Ah, Vinícius, mas eu não como nada e continuo engordando. Aí é porque você não está dando o estímulo primordial, que é o treinamento. Isso também é importante. Então todo mundo fala assim, dieta 70% e treino 30%. Eu acredito no 50-50. Se tu não treinar, que é o estímulo inicial, é ele que vai dar o sinal para o teu organismo, a dieta não vai funcionar. Você pode zerar teu carboidrato, pode fazer aquela dieta maluca que não vai funcionar. Por quê? Porque você não tem o estímulo inicial da construção muscular, não ativa o sistema imunológico para construir músculo. E é legal quando você faz o treino, principalmente buscando hipertrofia, ganho de massa muscular, você acelera o teu metabolismo, o gasto energético, né? E aí você aumenta a chance de você perder peso, diminuir o teu percentual de gordura. Na área da cardiologia, a gente foca muito em diminuir percentual de gordura e diminuir gordura visceral, que a gente avalia isso lá no aparelho, na bioimpedância, tudo, né? Porque aí é onde mora o perigo, né? A gordura visceral, quando está aumentada, aumenta o risco de acumular gordura na parede das artérias e causar obstruções e risco de infarto, de AVC, derrame. Então, a gente foca muito nessa questão. E quando você aumenta o percentual de massa magra, de massa muscular, automaticamente você diminui o percentual de gordura e você aumenta a chance de queimar mais gordura, porque o teu músculo vai precisar de mais queima, né? Mais necessidade de queimar, um gasto energético aumentado, né? Que a gente fala. E aí você consegue ter um resultado melhor do que se você só estivesse fazendo uma dieta hipocalórica, digamos assim, uma dieta low carb, que é boa, mas não é tão boa quando você ainda foca também em ganho de massa muscular. Não é mais ou menos isso, Vinícius? O pessoal que está assistindo, se eu falar alguma coisa técnica demais, pode perguntar de novo aí, a gente está lendo aqui, tá? Então vamos pensar que existe um conceito chamado efeito EPOC, que é o efeito pós-exercício. Então hoje a gente sabe que pós-treino de musculação, eu tenho esse efeito pós-exercício, né, aumentado, que é o quê? O meu metabolismo ele fica acelerado. Então, se eu fiz um treino muito, muito eficiente, eu vou para minha casa, eu estou lá sentado assistindo televisão, eu estou queimando gordura. Por quê? Porque o meu metabolismo está acelerado. Então, isso por si só já queima gordura dentro da musculação, dentro do treinamento de hipertrofia. Ok? E a partir do momento que eu tenho mais músculo, para o corpo manter mais músculo, a minha metabolismo basal vai subir. Se ela sobe, então eu também tenho um gasto maior. Então a tendência é que eu me mantenha com um percentual de gordura muito mais baixo, né? E aí que entra a parte importante da dieta. Muito importante. Porque aquilo que você come, se for de qualidade, a gordura visceral, ela vai ser muito menor. Então, qual que é o grande problema dos industrializados? É o acúmulo de gordura visceral. Vai formar as placas de ateroma, vai entupir as veias, vai trazer a série de problemas que você acabou de relatar. Se eu como com superávit calórico, ou seja, eu como até mais, só que de comida, que eu digo de boas, que não é o famoso lixo, essa gordura, ela fica subcutânea, ela não é visceral. Então, o meu nível de gordura visceral fica lá embaixo. Então, o doutor deve encontrar em vários exames ali o HDL normal e o LDL lá em cima, né? Então, essas pessoas que comem muita coisa errada. Muito lanche, muita pizza, muito refrigerante, álcool.
aí normalmente a gente encontra pessoas com colesterol elevado. Por quê? Estão comendo coisas que não são saudáveis, são os industrializados, né? Então, assim, aí, quando a gente vai para a parte saudável, até já comparei isso para você uma vez na consulta. Se a gente fosse colocar um Mac, por exemplo, um lanche do Mac completo para uma pessoa com coca, você comer 2 no dia é o máximo que você pode comer. Mais que isso, tipo assim, você já passou do teu metabolismo, certo? Se a gente fosse colocar isso em arroz, comida limpa, a pessoa teria que comer mais ou menos 2 quilos de arroz para equivaler a 2 Maczinhos desse tamanho. Eu dou 2 mordidas e acabo um lanche daquele, entendeu? É que essa relação que as pessoas fazem assim, do comer muito, em comida boa, não é muito. Assim, você vai comer, você vai falar, nossa, mas é muita comida. E não vai engordar, né? A Fer, a sua esposa, ela sempre fala, nossa, mas é muita comida. Não, não é muita comida. É que a gente está acostumado a comer coisas muito calóricas. Se comer uma barra de chocolate, só a barra vai ter 1.000 calorias. Mas para você comer 1.000 calorias em arroz, vai quase 1 quilo de arroz. Entendeu? Então, essa é a chave da nutrição ali, a parte importante da nutrição. É você ajustar, e não só isso, também a parte das vitaminas. Porque o problema do lixo é que também não tem as vitaminas que são essenciais para a manutenção da vida, que as pessoas não dão importância para isso, né? Aí tu vai, faz o exame, o que mais falta nas pessoas dos exames que você faz? Vitaminas. Vitaminas e minerais. Vitamina. Deficiência. Exatamente. Por quê? Ninguém está comendo salada, verdura, legume. É só industrializado, é só iFood, é só lanche. Aí é tudo um conjunto comportamental também, doutor. Porque veio pandemia, ninguém saía de casa, só pedia iFood, só pedia lanche. Aí foi tudo lá para baixo. O sistema imunológico caiu, as pessoas foram acometidas por outras patologias, mais Covid, aí virou uma bola de neve. Entendeu? Então a gente tem que reeducar essas pessoas, reeducar esses pacientes a comerem de uma maneira melhor, porque daí a gente volta a ter saúde, né? A vitamina D. Difícil é encontrar uma pessoa que está com um nível normal de vitamina D. Eu Porque também. ninguém, Eu também. ninguém sai pro solo, está todo mundo trancado. É muito difícil, né? Então, assim, Exatamente. É isso mesmo. as pessoas não se alimentam bem. E a nossa função é trazer isso. Porque se você se alimentar bem, junto com um treinamento bom, aí você tem justamente aquilo que nós estamos falando hoje. Longevidade, né? Que é uma das coisas mais importantes. E não adianta começar o treinamento. Comecei o treinamento, fiz 30 dias, parei. Você não tem regularidade. Não dá nem tempo do corpo se adaptar para ele ver as mudanças e mudar o seu perfil lipídico, por exemplo, mudar a sua pressão arterial, por exemplo. A pessoa que começa um programa de treinamento, ela tem que entender que ela vai passar pela fase de iniciante, intermediário, avançado. Passando por essas fases, aí ela vai voltar no seu consultório, putz, olha, mas minha pressão baixou. Por que que baixou? Porque você melhorou a tua vascularização, o sangue está passando mais fácil. Então, muito provavelmente, você não vai ter que usar remédio. Não vai precisar tomar remédio para o colesterol, está comendo bem, né? É isso. Só que o imediatismo também que a gente vive, às vezes, acaba sabotando os nossos pacientes, né? Exatamente. Na questão da hipertrofia, quando você busca essa distribuição dos nutrientes, você, no caso, para hipertrofia especificamente, tem que focar muito no aumento da oferta de proteínas, né? Na verdade? Então, assim, você faz um estímulo mais nesse sentido, porque existe aquela regra lá, básica, né? Que é 40% de carboidrato, 20%, 30% de proteína, mas no caso de um cara que quer hipertrofiar, tu busca aumentar essa oferta de proteína da dieta. Existe até uma regrinha lá que fala, né, que tem que ser no mínimo 2 gramas quilo de proteína por dia, mais ou menos. E aí você tem que buscar isso na alimentação e às vezes até suplementar. Como que funciona isso aí, mais ou menos, para o pessoal entender? Na verdade, essa conta a gente aprende mesmo, né? Dessa forma, como o doutor falou. Mas atualmente a prescrição mais eficiente é por quilo corporal. Então, eu procuro trabalhar de 1,8 a 2,3 gramas de proteína
por quilo corporal. Tá? Carboidrato, eu coloco aproximadamente 3,5, 4 por quilo corporal. E 1 grama de gordura. Tá? É a média que eu venho trabalhando, que vem dando muito certo. Ah, Vinícius, mas que você está trabalhando? Não. Essa é uma das diretrizes da recomendação que a gente tem, o nutricionista tem, da Organização Mundial da Saúde. Então, essa recomendação a gente não tira do nada. Aí a experiência me possibilita errar muito pouco. Então, eu já sei que o cara que treina mais pesado, ele consome mais proteína, ele precisa de mais proteína. Então, eu vou na casca ali, eu vou 2,3 gramas, às vezes até 3 gramas de proteína por quilo corporal. Tá? Essa é a conta que eu faço. Há pacientes que respondem com muito menos, principalmente mulher. A mulher a gente usa menos proteína, coloca ali 1,5, 1,3, já dá um resultado muito legal. Legal. Sempre, vamos pensar sempre em condições normais. Por que eu falo isso, pessoal? Porque às vezes eu atendo paciente aqui, por exemplo, bariátrico. Esse paciente a gente coloca mais nutrientes para ele, porque os caras não absorvem como uma pessoa normal. Às vezes você pega paciente com alguma outra tipo de patologia que ele tem a absorção dele comprometida. E aí a gente tem que colocar mais. E a situação suplemento, particularmente, eu prefiro usar quando o paciente me diz o seguinte, e aí também é a grande sacada. Vinícius, eu não consigo fazer uma refeição no meio da manhã. Putz, então esse cara tem que suplementar no meio da manhã. Ó, tu tá no consultório, eu não consigo parar. Então vai tomar um shake de whey no meio da manhã para bater essas 2,5 gramas. Porque se for na comida, ele não vai ter tempo para parar. E essa é a parte legal do suplemento. As pessoas acham que o suplemento é para usar no pré e pós-treino. Não vai fazer nada no pré e pós-treino. A proteína que você está ingerindo aqui agora não é a proteína que vai entrar dentro do músculo, jamais. A gente vai absorver essa proteína, vai metabolizar ela vai cair na corrente sanguínea, e aí sim ela vai dar função ou vai dar estímulo para a construção muscular. Entendeu? Então o que a gente faz é usar esses suplementos para sim bater os macronutrientes. Porque nos dias de hoje, as pessoas que eu digo normais, que trabalham, têm família, filho, têm suas outras responsabilidades, tem a vida tão corrida que daí a gente precisa usar da suplementação para conseguir bater tudo isso. Igual aquilo que a gente falou da salada. A pessoa não come salada, não come legume, não come verdura, o que a gente faz? Suplementa com polivitamínico. Porque não está consumindo via oral alimentação. Exatamente. A gente vai ter que dar um jeito de fazer mais fácil, né? A suplementação vem para facilitar a vida do paciente. Mas ela não vai ser o segredo, entendeu? Não vai ser porque eu vou tomar um whey que eu vou ficar forte. Ou a gente brincou aquele dia, se eu tomar creatina eu fico muito forte. Não vai ficar. Vai. Né? Não vai ter jeito de tu ficar muito forte tomando creatina. Tu vai ter que tomar muita creatina e treinar por muito tempo. Mulher tem muito medo disso, né? A mulher tem muito medo de tomar qualquer coisa e ficar muito forte. Virilizar, ficar masculina. Não. Ela pode treinar muito pesado, que não vai virilizar, não vai masculinizar. Isso aí só vai acontecer se houver o uso de esteroide anabólico androgênico. Se for de maneira natural, ela pode treinar tão pesado quanto um homem, que ela não vai ficar forte, masculinizada, entendeu? Dessa forma, não. Tá? E na questão para a gente já sair desse assunto e entrar na parte de treinamento propriamente dita. O carboidrato, você comentou ali, 3,5 mais ou menos grama quilo, né? Carboidrato bom, né? Porque o problema das pessoas é que elas comem carboidrato ruim, né? Então, e ao mesmo tempo é importante o carboidrato, porque ele é o que vai dar energia ali para treinar e é o que vai dar energia rápida, né? Porque o músculo ele não vai dar energia rápida, né? O que vai dar energia rápida ali para ele treinar, para ele gastar tudo ali no treino é o carboidrato, e isso é uma dieta
no dia a dia contínuo de carboidratos saudáveis, né? E o problema é que as pessoas comem carboidratos simples, carboidratos ruins, que acabam Sim. aumentando insulina, né? E aí acaba causando aumento do colesterol e outras alterações. O que você pode É, comentar disso aí? vamos pensar que, vamos imaginar que uma pessoa que quer ganhar massa muscular, ela quer estar bem, quer estar em forma, certo? Vamos partir desse ponto, né? Então, quando eu faço o consumo de um carboidrato simples, eu gosto muito de chamar do lixo, né? Eu tenho um aumento da minha insulina. E todas as vezes que eu tenho insulina aumentada, então eu tenho uma absorção muito maior do que aquela que eu preciso de fato. E no corpo humano, se a gente tem sobra, a gente armazena, só que a gente armazena em forma de gordura. Então vamos pensar no conceito que usar esse tipo de carboidrato vai aumentar a tua insulina. Se eu tiver com a minha insulina elevada, eu vou absorver muito carboidrato, mais do que o que eu preciso, né? Muito açúcar no sangue, mais do que eu preciso. E isso vai me deixar fora de forma. Tá? A energia usada dentro da musculação é o ATP e o glicogênio, que é o nosso estoque, né? Mas vamos supor que eu estivesse sem comer nada de carboidrato, zero carbo, e eu estivesse treinando, tá? O treinamento por 3 dias aproximadamente esgota o meu estoque de glicogênio. Eu vou ficar sem energia para treinar. Isso aí é o que os atletas de fisiculturismo fazem na última semana. Zero carbo e eles treinam sem carboidrato, vai esgotar todo o estoque de glicogênio, vai esgotar todo o teu ATP, tua energia. E eu vou levar mais ou menos as mesmas 72 horas para repor, para começar a repor esse estoque. Para eu ter energia. E é essa energia que nós vamos usar ali durante o exercício da musculação. É o glicogênio muscular, aquilo que está dentro do teu músculo e também no fígado. Tá? Então, esse estoque, é isso que a gente vai usar, ele é formado por carboidrato. Não tire o carboidrato da sua dieta. O que vocês têm que Exatamente. entender é que é um carboidrato de um alto valor biológico e de qualidade. Não pode ser açúcar, chocolate, cachorrão. Isso não vai te trazer benefícios, entendeu? Agora, não vejo problema nenhum no consumo de arroz, mandioca, batata doce, macarrão integral, entendeu? Então, vai da situação do paciente também. Como esse paciente está. Porque, às vezes, se o doutor me encaminha um paciente que está lá com seus 40% de gordura, esse cara, a gente vai... Eu quero um aumento de massa muscular dele, mas com muita cautela. Esse aumento, a gente tem que ser ponderado. Por quê? Porque ele não pode ganhar nem um milésimo de gordura a mais, por exemplo. Aí esse a gente trabalha com menos carboidrato. Então, ele vai ter um ganho um pouco menor de músculo, só que também vai ter um emagrecimento maior. Entendeu? Porque no organismo, preferencialmente, o consumo é do carboidrato. Só que se faltar, a gente faz um ajuste. Aí teu corpo vai começar a usar gordura, depois vai começar a usar proteína também. Então, se você não comer nada e treinar, você vai ficar muito magro. Quem faz isso? Os maratonistas. Tem maratonista fortão? Não, não tem. São todos muito magrinhos. Por quê? Eles correm muito, então eles acabam consumindo músculo como energia também. Entendeu? Então, o corpo ele consegue consumir a proteína como fonte de energia. Só que a preferência é para o carboidrato. É mais ou menos assim, o carboidrato é como se fosse o cara que vai construir a casa. E a proteína é o tijolo. Então, se não tiver o construtor, o cara que vai fazer, vai dar energia, também nada vai acontecer. Né? E só para deixar claro, eu falo bastante, hein, gente? Não, fica tranquilo. Fica à vontade. Pessoal, o pessoal quiser perguntar, perguntem aí. Aproveita a oportunidade aí de estar com o Vinícius aqui com a gente. Fala aí, Vinícius. Para ficar claro, eu uso outras dietas também, como jejum intermitente, low carb, cetogênica. É que sempre vai depender do paciente, entende? Do Às objetivo, vezes, né? o objetivo dele e da maneira como ele vive. Às vezes eu atendo pessoas aqui que, por motivos religiosos, fazem jejum. Então, com ele, não tem como o nutricionista mudar o estilo de vida dessa pessoa. Vou falar para ele não jejuar? Não tem jeito. Então, vou adequar a dieta ao estilo de vida dele.
entende? Então, essas premissas, elas têm que ser seguidas dentro da nutrição, né? Você tem que seguir de acordo com aquilo que o teu paciente deseja também, tá? É isso aí. Vamos entrar um pouco agora na parte da parte de treino mesmo, né? A parte física. E eu queria que tu comentasse um pouco aí rapidamente sobre os somatotipos, né? Que a gente fala, né? Mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, e se existe aí uma mistura muitas vezes, e também se uma pessoa pode mudar o seu somatotipo, ali, o seu biotipo. Esse é um conceito bem antigo. Isso aí, olha, eu, eu treino, não vou falar aqui faz quanto tempo que eu treino, porque senão vai entregar, né? Mas é um conceito muito antigo que tinha desaparecido. Ó, perguntaram ali, só para voltar para o jejum. Se usar o whey em jejum, quebra o jejum. Quebra, tá, pessoal? Que fique claro, tudo aquilo que você usar que te fornece energia, se tiver valor calórico, quebra o jejum. O que não vai quebrar jejum, então? Água. Água, chá. Não vai quebrar o jejum. O café, a cafeína quebra não, né? A A cafeína sem cafeína açúcar não pode, né? quebra. Não, aí a cafeína não quebra porque ela até gasta mais energia, porque ela tem um efeito termogênico. Então ela não está me fornecendo energia. Ela está fazendo eu gastar mais energia, daí não quebra. O conceito jejum é não oferecer energia para o organismo, entendeu? Ela te dá disposição, mas não é porque ela está te oferecendo energia. É porque ela é termogênica, ela vai acelerar. Tá? Acho que Tá. foi respondida ali a pergunta da, Foi. Da da, Daniela. da moça. Isso. E a gente estava falando do somatotipo, né? O somatotipo é o seguinte, esse conceito ele estava quase que extinto, aí veio a pandemia e aí ninguém podia atender. Os nutricionistas não podiam atender, educador físico não podia atender, então começou-se a fazer as consultorias online. Né? Até então o nutricionista não podia atender online, tá? Isso veio agora a pandemia. E aí esse conceito precisava se justificar a venda disso daí. Então como é que eu vou vender uma dieta para um paciente que só vai preencher uma planilha? Aí esse conceito voltou de endomorfia, mesomorfia e ectomorfia. Porque ficou fácil. Esse cara é mesomorfo aqui pelas alturas e peso que ele está me mandando, as medidas, eu vou mandar essa dieta. O que eu não concordo particularmente. Mas é para isso que o conceito voltou. Veja, eu não estou dizendo que o conceito é ruim. Eu estou dizendo que é um conceito que a gente quase não usava mais, nós da educação física, e agora voltou e voltou com muita força. Todo mundo fala, eu sou endomorfo, eu sou mesomorfo. E aí vamos entender um pouquinho de cada somatotipo. Endomorfo. O que caracteriza um endomorfo? Normalmente são pessoas mais baixas, com membros mais curtos, então pernas mais curtas, braços mais curtos, que tem uma facilidade para ganhar gordura maior do que os outros dois tipos. Então, esse cara ou essa moça que é endomorfo, ela sempre vai comer menos, vai ter uma dificuldade na parte alimentar e vai ter que sempre fazer atividade aeróbica para se manter em forma. Mas a musculação não funciona? Funciona, mas ela vai ter que pôr junto a atividade aeróbica. Porque essa, sim, realmente o metabolismo é um pouquinho, eu não vou dizer lento, mas assim, quando comparado com os outros dois, aí é um pouco mais lento. Esse é o endomorfo. Então, pessoas mais baixas, com maior facilidade de acúmulo de gordura, aquela circunferência de cintura um pouco maior. Isso não quer dizer que essa pessoa não entre em forma. Isso quer dizer que essa pessoa tem que usar estratégias diferentes. Essa pessoa fatalmente vai ter que gostar um pouco mais de fazer cardio, porque ela vai ter que treinar a musculação e fazer um cardio. Tá? Existe endomorfo alto. Esse aí é porque, por isso que a gente tinha parado de usar esse conceito, porque às vezes há uma flutuação dentro. Não é assim, essa pessoa é exatamente endomorfo, entendeu? E tem Porque às vezes a aquelas gente misturas, né? Tem um cara que fala que ele exato, é endomeso, né? Né? exatamente. Porque às vezes a gente pega um cara que é alto, só que ele tem toda a aparência de um endomorfo. Só que ele é alto. E normalmente endomorfo é baixo. Entendeu? Então, esse conceito ele tem que ser avaliado também pelos fatores fisiológicos e biológicos. Esse cara perde gordura? Não. Cara, esse cara, se ele fizer aeróbico,
Se ele não fizer aeróbico, ele não perde. Então esse cara, ele é um endomorfo, entendeu? Com características de ectomorfo. Ectomorfo é o cara mais alto, mais altão, acima de 1,80, né? A gente classifica mais ou menos. Membros mais compridos, né? E esse cara, ele é sempre mais magro. Tá? A gente fala assim, que é o famoso magrelo. Magrelo. Esse Come cara de aí tudo. pode comer de tudo que dificilmente engorda, né? Pior que entendeu? Tem Esse é um o que entra sortudo. aqui, e come, e o bicho não engorda. Só que tem um problema. Não ganha músculo também. É, A verdade. É verdade. dificuldade para ganhar músculo é muito grande. Tem que ralar Então, pra caramba isso aí. o que ele pode comer, top. Só que o que ele tem que ralar é em triplo do endomorfo no treinamento para poder ganhar 1 centímetro de braço. Porque o braço é muito comprido, longilíneo. Aí no visual, você tem que aumentar muitos centímetros para parecer que aumentou. Então, quando você tem uns membros mais compridos, o cara que tem a perna mais compridona, às vezes se eu passo a fita em volta, nem é pequena a perna dele. Às vezes o cara tem 65, 66 de fita, de perna, que é uma boa circunferência de perna. Mas você olha e fala, mas é fina, entendeu? Por quê? Porque ela é longa. E aí a gente tem um ponto de referência que é o joelho, e é uma bolinha pequena, daí parece que é aquela bolinha pequena no meio, aí a perna fina em cima, entendeu? Esse cara, ele o quê? Ó, aí vamos classificar no treinamento. Ectomorfo, cara mais alto, membros compridos, não faz muito aeróbico, pouquíssimo aeróbico, treino de musculação e treino curto, 30 minutos, 40 estourando, pau na viola, e come muito. Esse cara já é um cara que, normalmente, se a gente fosse falar daquele conceito ali das gramas, eu uso 5 gramas de carboidrato, entendeu? O cara, quando tem 1,85 m de altura, que é hipertrofia, a gente usa umas 4 gramas, 5 gramas de carboidrato para esse cara, tá? Endomorfo, ele já é um cara que treina mais extenso, às vezes eu coloco até em circuito, combinado um exercício com outro, bicep, tricep, a dieta mais apertada, e esse aí pode fazer um pouco mais, entendeu? De exercício, 1 hora de academia, 50 minutos. Tá? E depois tem o mesomorfo, que para hipertrofia é o melhor. eu vou falar melhor, mas é que assim, é o que vai ter uma facilidade maior. Entendeu? É tipo assim, cada um vai ter que viver com a sua dor. Entendeu? Porque tem uns caras que aparecem aqui que nem parece que nasceu virado para a lua, parece que nasceu com a lua dentro. O cara entra, o cara ele passou a catraca, ele já tá mais forte, entendeu? Putz, eu tenho que me matar tanto na esteira, e esse cara, ele já chega aqui e fala, eu tô meio gordinho, deixa eu ver como é que tá aí. O cara tá 10% de gordura, entendeu? Esse é o mesomorfo, esse cara, ele já tem uma facilidade, né? É um cara que, normalmente, se você colocar ele em qualquer esporte, os que não precisam de muita altura, ele é um cara que vai bem, se ele gostar. Entendeu? Ele tem uma boa massa muscular, ele tem uma facilidade para ganhar músculo e também queima gordura com eficiência. Por isso meso, que de meio, né? E ele varia também. Eu tenho pacientes que eles têm eu chamo de mesopraectomorfia, que os caras têm todas essas facilidades que eu falei, só que esses caras são altos, tem 1,78, 1,80, porque a média nacional é menor, né? A gente é baixinho, 1,68, 1,70 homem, né? Então, esses caras de 1,80 assim, só que tem uma diferença. Você olha o braço dos caras, as pernas deles, não são compridas, entendeu? Mesmo eles sendo altos. Então, na verdade, o que eu mais olho assim para classificar são os membros, né? Braço e perna. Às vezes aquela ossatura média, né? Pulso médio. O endomorfo, normalmente, ele tem um pulso grossão, sabe? Esse cara, ele sofre um pouco mais. Aí o mesomorfo, não. Ele é uma dieta, bem a dieta que eu falei para você. 2 quilos de grama por quilo de proteína,
3,5 de carboidrato, 1,2 de gordura, e esse cara vai ter muito resultado. Entendeu? Se ele tiver regularidade. Porque tem uma coisa que eu sempre brinco, é assim, ó. Trabalho duro supera qualquer coisa. Supera a genética até. Só que, meu amigo, quando a genética decide trabalhar duro, aí não tem quem segura, entendeu? Aí é a genética da pessoa falando mais alto mesmo. Né? Isso, condições normais, sempre falo isso, porque tem outros fatores que interferem nisso, tá? Idade, tempo, cronologia. Então, ao passar dos anos, né, você não vai mais ter o mesmo metabolismo se você não se cuidar. Aí as pessoas, Exatamente. mulher acontece muito isso aqui. Ah, mas com 20 anos eu fazia tudo que eu faço hoje e não engordava. Perdeu aí? Não, tô tranquilo. Estão me vendo? Então, Então, você tinha caído. Então, mulher acontece bastante isso. Né? A idade vai aumentando, você não vai ter mais o mesmo metabolismo. Entendeu? As coisas que você fazia com 18, com 30, vai ter um peso muito maior. Entendeu? Principalmente as que não se cuidam. Né? Não treinaram, não fizeram o dever de casa. Aí vai pesar. Entendeu? Essa parte é muito importante para as mulheres. Entendeu? Porque é como se o tempo corresse mais rápido para elas. O homem com 30 anos, ele ainda está no auge. Aliás, ele está atingindo o auge de pico de força e pico muscular dele. A mulher começa a entrar em queda já. Entendeu? E aí ela tem que se cuidar. Porque senão... e a importância da regularidade, como você falou, da constância, né? De a pessoa que ela começa a fazer e mantém, porque muitas vezes a pessoa começa, daqui a pouco, por qualquer motivo, para, né? E não consegue manter uma regularidade, né? E ali faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, não vai ter tanto benefício, né? Pelo menos 3 vezes por semana, né? Tu tem que treinar e a musculação, a gente sempre fala que a musculação os outros são tudo variáveis, né? A musculação é essencial, é o principal. Isso para qualquer idade, para qualquer somatotipo, biotipo. A musculação tem todo diferencial, né? Não querendo desmerecer os outros esportes, mas quando a gente fala de hipertrofia e fala de saúde e longevidade, você pode conciliar ali um outro esporte, uma corrida, uma esteira, uma bike, o que for, um futebol, mas a musculação para você ter um fortalecimento e prevenir, evitar lesões nos outros esportes é essencial, né? Tu vai Inclusive, usar ela em tudo, principalmente né? depois na terceira idade, né? Hã? Tu vai usar ela em tudo. A musculação, Tudo. a hipertrofia, ela é componente de todos os esportes. Tipo, não Exatamente. é tirando xadrez, dama, essas coisas. Mas qualquer outro esporte que você queira melhorar alguma variável, você vai usar o quê? Musculação como base. Treino de força, Entendeu? treino de força. Exatamente. Agora, deixa E eu te aí, perguntar uma coisa. Nessa questão da musculação, existe ali as variáveis, né? Que é interessante, que às vezes as pessoas acham que eu vou para academia, fica lá 1 hora e meia, e muitas vezes não tem benefício nenhum você ficar lá 1 hora e meia, 2 horas na academia. Não vai ter ganho nenhum ali. E muitas vezes, hoje a tendência é essa, é você focar em otimizar o tempo, e aí entra essas variáveis aí, da carga, da intensidade, das repetições. Como é que funciona isso aí? Como é que você orienta seus clientes nessa questão, Vinícius? essa, essa pergunta eu vou responder bem rápido. A orientação é a mesma para todos. Intensidade máxima. Significa que, independente da idade, sexo, cor, raça, qualquer coisa, você vai treinar no teu limite. Você não vai para academia balançar peso. Se tu terminou teu treino e eu perguntar, e aí, trote, aguenta fazer mais 2 exercícios? Falar, aguento, foi um treino ruim, que não vai te trazer resultado. Então, o treino, você tem que acabar ele, você fala, puxa, não aguento mais, estou no limite. Esse é o treino que vai dar resultado. E aí a importância de vocês buscarem uma academia com um profissional qualificado. Por quê? O teu treino intenso é diferente do meu treino intenso. O treino intenso para um senhor de 60 anos é diferente do que para um rapaz de 20, entendeu? E o tempo dentro da academia.
1 hora é mais que o suficiente. Se tá mais que 1 hora na academia, você tá conversando demais, tá descansando demais, tá demais no celular. Tá mexendo muito no celular, né? Não, é 45 minutos estourando ali, você já fez um treino que dá para vomitar. Entendeu? Às vezes eu faço esse desafio, né? Vem fazer um treino comigo, passar 45 minutos e não sentir nenhuma vontadinha de vomitar, é porque tá acostumado mesmo, treina bem. Entendeu? Mas Vinícius, eu vou pra academia pra passar dor? Não. Você tá passando uma dor agora para você viver muito mais e muito mais feliz depois. Essa tem que ser o pensamento. Porque às vezes as pessoas fazem essa relação de dor mas eu vou ter que ir lá. Fazer isso é difícil. Não, difícil, na verdade, é viver da seguinte forma, ó. A pessoa, ela já tem filho, ela já tem trabalho, ela sustenta a casa dela. O mais difícil ela já está fazendo. Vir aqui ficar só 40 minutos é a parte fácil. Entendeu? E se ela performar nessa parte, ela vai performar nas outras também. Essa é a relação. A pessoa não pode negar já, porque se ela já chega com preconceito, aí fica mais difícil. Agora, não, vou lá, vou fazer minha parte porque eu vou me sentir melhor. Eu vou performar melhor no resto do meu dia, no trabalho, em todas as outras áreas. Aí você já tem um porquê de vir também. Fica mais fácil também, tá? A carga. Vamos falar de carga. 70% aí da sua carga máxima. Mas se a gente fôssemos falar em peso, para ficar bem simples para quem está nos assistindo, é assim, ó, você vai colocar um peso para realizar, em média, 10 repetições. Então, se tu colocou um peso e dava para ir até 15, tá muito leve, aumenta um pouquinho. Se tu colocou um peso e dá para ir só até 6, aí é porque tá pesado, diminui um pouquinho. Vamos fazer, em média, até 10 repetições. Que seria um outro conceito, que se eu começar a explicar agora, a gente vai para 9 horas da noite. Mas para ficar fácil hoje, tá? Uma média de 10 repetições, tá? Carga para 10 repetições. E 45 minutos de academia é o suficiente. E esse que você falou aí de 3 vezes na semana é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde também, tá? Mínimo 3 vezes na semana para a gente ver até alterações de pressão arterial, melhora no perfil lipídico, melhora na metabolização e na gordura do fígado e melhora na sua insulina também. Tá? É uma média. Estudo bem grande, randomizado, publicado, com mais de, se eu não me engano, 3 mil pessoas. É uma média de 3 vezes na semana fazendo musculação, a gente vê essa melhora. Tá? Cai aí na pressão sistólica, cai 3 pontos, diastólica 4, se eu não me engano. Bem legal. Exatamente. O Petros aqui, nosso amigo Petrojan, já jogamos bola junto, artilheiro, matador. Ele tá contigo aí acompanhando, né? O Petro está perguntando aí qual que é o tempo ideal para mudar de treino. O que você acha, Vinícius? Mais ou menos 3, 4 meses? Como que funciona isso aí? 60 dias, né? 60 dias, no máximo, 90 dias. Se é uma pessoa que treina todo dia, 60 dias é uma boa média. Tá? Porque a gente pensa assim, ó, que dentro da prescrição, vou falar bem rápido, mas quem faz prescrição a sério não escreve de qualquer jeito, a gente pensa em microciclo, mesociclo e macrociclo. Tá? Assim como tem no futebol, dentro da musculação também tem. Então, o que é o microciclo? É a minha semana de treinamento. O que é o mesociclo? Seria um espaço de 8 semanas eu trabalho no mesociclo. Então, eu troco o treino dos pacientes a cada 8 semanas aproximadamente, que é 2 meses, 60 dias. E o macrociclo é o meu planejamento anual. É o que eu vou fazer com esse cara no meu plano, por exemplo, de 17 semanas. Entendeu? Se ele treina menos, 3 vezes na semana, você pode passar um pouco mais. Tá? Vai depender do paciente também. Vinícius, estou fazendo exercício, acostumei, não estou sentindo nada, esse exercício não pega, né, não estou vendo resultado, e a gente também faz a alteração. O que não dá para fazer é prescrever o treino, daqui uma semana, troca o treino. Professor, troca o treino. Por quê? Não gostei desse exercício. Mas você fez? Fiz. Mas não gostou por quê? Dói demais. Mas dói de dor ou dói o músculo? Não, dói o músculo. É a intenção. Tem que doer o músculo. Né?
Então, a prescrição, ela, se o cara que estiver fazendo for um bom profissional, ele vai colocar os exercícios na ordem que ele quer, por que ele quer, qual grupo ele vai treinar na segunda-feira. Depende. O que esse meu paciente precisa mais? Então, eu sempre pergunto, você, por você mesmo, tem uma parte do seu corpo que você quer dar uma atenção especial? Eu quero peito. Aí eu vou olhar o paciente. Mas o peito é o melhor grupo dele. É porque, por que ele quer peito na segunda? Porque é o que ele gosta. Então, a gente não consegue se olhar com os olhos de outra pessoa. Por isso o treinador é importante, o professor é importante. Para trazer Porque, por equilíbrio, exemplo, né? senão eu mesmo só ia treinar braço. Eu ia ter um bração e não ia ter o resto. Né? E às vezes isso é o grande problema, doutor, da consultoria online. Que o cara, ele acaba fazendo só o que ele gosta. Daí eu vou vendo e vai ficando desproporcional, porque um exercício só não tem problema, mas faz um exercício errado por 10 anos na sua vida. É verdade, Entendeu? tem razão. Aí você gera um desequilíbrio, entendeu? Então essa prescrição, ela tem que ser feita ali a cada 2 meses, tá? O Lucas, ele perguntou ali se é exercício com halter ou com aparelho. O que você acha, Vinícius, disso aí? Os dois são excelentes, tá, Lu? Halter, aparelho e barra. O mais eficiente é a variação. Porque existe uma coisa chamada homeostase ou homeorese, que é o quê? O equilíbrio. Então, se tu fizer sempre as máquinas, o teu corpo vai entrar em equilíbrio. Você não vai chegar uma hora que você vai parar de ter resultado. Agora, se você varia entre halter, máquina e barra, eu vou estar sempre em desequilíbrio. E esse desequilíbrio me gera maior hipertrofia. Esse também é um problema das pessoas que treinam em academias de prédio, que só tem uma máquina, tipo, a vida inteira. Por isso a academia ainda é mais eficiente. Por quê? Porque você tem uma variação de angulação, de tipo de músculo que você está pegando, de várias outras coisas. E aí te traz resultados, tá bom? Outra coisa agora aqui, eu queria falar um pouquinho com você, a gente já está chegando numa parte final aí da live, passa rápido demais. Eu queria... É pouco tempo para muito conceito, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do treinamento, inclusive para a hipertrofia, no combate à sarcopenia, principalmente na questão do idoso, né? Porque o idoso ele foge de academia e é justamente o grupo etário que mais precisaria investir na musculação, nos treinos de força, nos treinos resistidos. O que você pode comentar, Vinícius? A sarcopenia é a perca de massa muscular, né? Então, assim, se tem uma coisa que não foi inventado ainda, é a fórmula que não vai deixar a gente envelhecer, e é aquela questão que eu falei de ser independente, né? A musculação para esse grupo vai fazer com que eles fiquem independentes por muito mais tempo. Então, o que a musculação vai fazer? Vai gerar força que vai ser usada no dia a dia deles. E é ela que vai contra aquilo que o tempo, a parte cronológica está mandando. O tempo está passando e está falando, vai músculo embora, vai embora, vai embora. E a musculação vem com contrabalanço. Opa, não vai embora. Porque independente de você estar na melhor idade ou não, quando você treina, você gera uma microlesão que vai gerar um sinal de recuperação. E você vai ganhar músculo. Peraí, então mesmo eu com 60 anos eu vou ganhar músculo? Vai. Com uma eficiência menor, só que vai. E melhor, a sua perca de massa muscular vai ser muito menor também, se você está treinando. Então esse grupo, realmente ele é o grupo que mais tem que fazer a academia. Só que esse já não precisa performar 5 vezes na semana. 3 vezes na semana é o suficiente. Esse ele vai, e fazendo isso ele também vai manter todo o seu condicionamento cardíaco, cardiorrespiratório, seus níveis de exames clínicos bons, tá? Então, assim, muito paciente que vem pós-cirúrgico, perde muita massa muscular, treinar a musculação ainda é aquilo que se tem de mais eficiente para ganho de massa muscular. E fora que, como você falou, né, benefício cardiovascular, tudo, mas melhora também o sono, melhora a ansiedade. Às vezes as pessoas estão na fase de ansiedade, às vezes depressão, e isso tudo melhora.
melhora, diminui a osteoporose, diminui a artrose. Às vezes a pessoa tem um problema na coluna, lá, uma artrose na coluna ou no joelho, e aí ele fala, não posso porque eu tenho artrose na coluna e no joelho. Mas então, mais um motivo que você precisa fazer. Porque se você fortalecer os teus grupos musculares ali, que protegem o joelho e que protegem a coluna, com os exercícios, você vai ter menos dor e você vai ter menos lesão e menos consequências ali. Então, é mais um motivo que a pessoa precisa fazer. Né? Porque Lógico esse é um que tem que ter o conceito bem profissional, antigo, né? né? Hã? É um conceito muito antigo de que os próprios médicos antigamente, mas está mudando muito isso, entendeu? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas assim, existia, por exemplo, o conceito de que você tem hérnia de disco, você não pode fazer agachamento. Então tu não pode ir no banheiro, É não vai verdade. evacuar, tu não vai sentar. Porque o agachamento é um dos movimentos mais natural que existe, Mais que o ser básicos, humano né? faz, entendeu? Então assim, não é que o agachamento faz mal. O que faz mal é como é que você vai executar, quanto de peso tu tá colocando ali, quem que é o profissional que tá ali te ajudando, entendeu? Mas, pelo contrário, quando você tem essa situação, o que segura tudo ali, ligamento, parte articular, é tudo a musculatura. Então, quanto mais trabalhada ela for, melhor vai ser para evitar esses problemas ou até para melhorar esses problemas. Tá? Então, assim, a gente às vezes pega muito paciente que tem dor lombar, por exemplo, né? Retroversão, antroversão pélvica, a gente faz correção dentro da musculação, né? Com um trabalho específico para eles. Mas vem parando de ter essas recomendações. Antigamente, já faz aí uns 10, 15 anos, assim, que tinha muita recomendação assim, ó, não fazer agachamento, fazer extensora. Puxa, é totalmente o contrário, porque a extensora, ponto de apoio único é o joelho, né? E o peso da gravidade fica lá na ponta do pé. Então, a sobrecarga sobre o joelho na extensora é muito maior, se for ver, do que no agachamento. É aquilo que o doutor falou no começo da live. É a pessoa que está fazendo essa prescrição, ela provavelmente nunca treinou. Então, ela não sabe aonde há a dor do paciente. Que se É. ela já tivesse feito um agachamento ou uma extensora, ela sentiria, né? Então, sempre pergunto para o paciente, sente alguma dor? Aí, se ele falar que sim, eu falo, em algum exercício específico, eu já nem coloco no treino dele esse exercício, entendeu? O seu agachamento... E aí a internet também fala muito assim, tem que agachar para crescer o bumbum, tem que agachar até o chão, desce até o chão. Não, teu agachamento é o teu limite, que para você pode ser 90 graus. Não tem que ir até o chão, isso não é a regra. Esse tipo de regra eu sou extremamente contra, entendeu? Agacha até o chão para o bumbum crescer. Não, calma lá. Você está pronto para agachar até o chão? Não, não está. Então você vai agachar até o teu conforto, até onde você não sente dor na tua região lombar, uma dor que a gente chama de crônica, que não é do músculo, uma dor articular. Sentiu isso daí, aí tá errado, tá? Então, assim, não é que você não pode agachar até o chão. Às vezes pode, se você estiver preparado. É o limite individual de cada um. Legal. E assim, a gente já está na reta final aí, eu queria entrar num assunto aqui mais delicado, mas que é o que bomba, na verdade, que é a questão da terapia hormonal, né? A testosterona, a famosa testosterona, né? Porque muita gente fala que não consegue crescer se não usar, e ao mesmo tempo a gente sabe que a testosterona tem os benefícios, se for bem indicada, se for indicada da forma correta, feito tomando todos os cuidados. Eu queria que você fizesse comentasse rapidamente aí sobre terapia com testosterona. Eu falo muito sobre testosterona lá na andropausa, né? Naquela Uhum. pessoa que já não tem mais produção, né? Ali na fase ali depois dos 40, 50 anos principalmente, em que eu recomendo muitas vezes, mas aqui especificamente para treino, o que você pode falar, Vinícius, na tua experiência aí? Esse é um caminho que eu acredito fielmente que a gente tá mudando. O conceito médico, assim, os médicos eles estão abrindo a cabeça para esse caminho, porque não vai ter como escapar disso. Isso também está relacionado à longevidade, porque
a testosterona em doses normais, quando a gente fala doses normais, teu nível sérico, teu nível sanguíneo está dentro do normal, ela vai te trazer benefício. Qual que é o grande problema da testosterona? É a dose suprafisiológica. É o cara usar demais. Isso sim vai trazer risco, como qualquer outro hormônio. Não é a testosterona, ou como qualquer outro remédio. Se tomar muito paracetamol, tu sabe melhor do que eu, vai ferrar com o fígado também. Então, assim, eu preciso de testosterona para ter hipertrofia? Com toda certeza. Então, se você é um cara que já não tem testosterona nenhuma, já está em andropausa, sua hipertrofia ela vai ser um pouco minada. Então, por isso fazer um trabalho multidisciplinar, que é nutricionista, educador físico e médico, para ver como é que estão seus hormônios, é essencial. Tá? Só que vamos pensar que se eu tiver com ela em um nível baixo, só que eu não estou sentindo nada de ruim, então eu não preciso tomar. O que isso significa? O cara tem lá 100 de testosterona, mas ele está tendo hipertrofia, ele está queimando gordura, ele está bem, entendeu? Esse cara não precisa. Só que não é isso que a gente vê. Na A gente prática, vê totalmente o contrário. Às vezes eu vejo paciente com 500, 700, batendo pico máximo de testosterona ali, e o cara cansado, estressado, não consegue desenvolver as atividades diárias, acorda sempre cansado. Esse cara é um cara que, assim, é bom fazer uma reposição. Esse cara só vai ter os benefícios dessa reposição. E aí a gente vai ter que pesquisar melhor sobre o eixo dele, sobre quais são os objetivos dele, né? Porque dependendo do nível que ele usa, a quantidade é tão baixa que não existe nem bloqueio de eixo. O que é o bloqueio de eixo, pessoal, para vocês entenderem? Você continua com os seus hormônios tudo normal, entendeu? Você continua a sua produção espermática normal, mesmo fazendo uma reposição. Por quê? Porque, na verdade, você só está repondo algo que, muitas vezes, por uma alimentação errada, estilo de vida ruim, abaixou demais. É isso que às vezes a gente não pensa. Ó que demagogia. Não vai fazer a reposição de texto, mas está bebendo um monte de álcool. Entende? Então, assim, não tem lógica isso daí. Né? Porque o álcool é que está fazendo a sua testosterona baixar. É um monte de remédio de depressão que você toma que está baixando a tua libido. Que, na verdade, se você daí estivesse tomando uma reposição, a sua libido não ia estar baixa. E você não ia precisar tomar remédio para depressão. exatamente. É isso aí. Então, assim, esse caso, a minha opinião ela é válida com toda certeza. Quando? Quando você está com um acompanhamento. Quando ela não é válida, quando ela é feita por conta. Porque aí vai te trazer problemas. Exatamente isso que você falou bem isso mesmo, né? Tá mudando muito esses conceitos, né? Tem muitos estudos mostrando benefícios de repor testosterona, né? Mesmo fora da andropausa, quando a pessoa tem indicação. É lógico também que a gente não prescreve testosterona a rodo para jovem que não tem indicação nenhuma, ou que muitas vezes está fazendo tudo errado. Como você falou, o cara está bebendo pra caramba, o cara está comendo tudo errado, e tu vai prescrever testosterona, não vai ter benefício nenhum, ainda vai ter efeito colateral. Né? Então, primeiro ele tem que fazer o básico, né? Para você repor testosterona, o cara tem que estar já fazendo as coisas certinho, né? Tem que estar treinando, tem que estar fazendo a dieta. É que, assim, mais jovem faz muito isso. O que ele quer? Ele quer usar a testosterona para tampar um buraco que ele vai fazer no final de semana. Exatamente. Vai sair, vai beber, vai arregaçar, vai festar, vai rupiar, não vai treinar direito, não vai comer direito, e depois, durante a semana, vai enfiar a bomba, a testosterona, de quilo para dentro, para corrigir aquilo que ele fez de errado. Esse aí vai ter muitos efeitos colaterais. Exatamente. Esse aí é o problema. Então, assim, por isso que é bom a área médica estar mudando e falar sobre isso é importante. Porque é nossa função e nosso dever também fazer essas pessoas entenderem que essa não é a saída. Vocês podem tomar o tanto que for de testosterona. Se tu não treinar, tu não vai ter resultado. Se tu não dietar, tu não vai ter resultado. Né? As pessoas acham que se tomar uma testosterona vai ficar forte. Exatamente. Não vai. Né?
E até pode falar. para completar essa mensagem, eu recebi uma pergunta aqui falando do SARMs. Uma moça pediu para eu falar Do do SARMS. SARMs. SARMs, pessoal, é uma classe de peptídeo, a gente fala, de modulador de receptor androgênico, né? O que ele faz? Ele faz você aproveitar melhor aquilo que você já tem de testosterona. Então, dentro disso, vai ter vários SARMs. Vai ter o MK2866, Ligandrol, RAD 140. E aí, o que eu acho dos SARMs? Os SARMs é o seguinte, os estudos mostram que ele dá resultado, sim. E ele dá efeito colateral? Depende da dose. Então, ó que loucura. Tem pessoas que usam doses extremas de SARMs, pagam uma fortuna, que aí tem efeitos colaterais, às vezes até queda de cabelo, que se ela usasse uma dosinha de reposição de hormônio, ela não teria. Só que porque fala que é SARMs, que não é esteroidal, não é hormônio, ela prefere usar. Só vai ter efeito colateral até maior, entendeu? Dependendo da dose, né? Agora, claro que em dose baixa, bem prescrito, o SARMs é bem seguro. E dá bons resultados, tá? Só que, pessoal, nada comparado com o hormônio, tá? Hormônio é hormônio, E, SARMs é SARMs. e eu queria ampliar, talvez seja aí a última pergunta, que a gente já está com a live aí mais de uma hora. A gente até, eu acho que caberia até um segundo tempo aí de live, uma outra Verdade. oportunidade, que é sobre a questão dos esteroides anabolizantes, porque existe um preconceito muito grande com o uso de esteroides anabolizantes. Realmente, se for usado de forma errada, são muito perigosos. Mas existe muita coisa boa. Isso aí eu tenho mudado um pouco o meu pensamento, estudado a respeito, e a gente vê que tem muita coisa boa a respeito dos esteroides anabolizantes, muitas vezes derivados de testosterona, né? Que também, se for usado de forma correta, na pessoa correta, com acompanhamento, de um tempo adequado, que tem muitos benefícios e com esse acompanhamento todo você administra os eventuais efeitos adversos que venham a aparecer. Eu queria que tu comentasse rapidamente, já para a gente encerrar essa live, que senão vai ficar muito extensa, e a gente pode combinar depois até de fazer uma outra live falando sobre esse assunto que é tão encantador também. Polêmico, né? Polêmico, né? Polêmico, É que, exatamente. que assim, ó, o conceito esteroide anabólico androgênico e reposição hormonal, na minha opinião, eles são um conceito iguais, tá? São conceitos que são hormônios. Os dois são hormônios, entendeu? Então, assim, o chip da beleza, que é a gestrinona, é um hormônio. Por quê? O que é o esteroide anabólico? Ele é um hormônio que te gera hipertrofia. O que a gestrinona faz? Ela gera hipertrofia. Qual que é a diferença? A finalidade que a gestrinona mais para controle de natalidade, ou seja, contra método pré-conceptivo, né, para não engravidar. E o que o anabolizante faz? Hipertrofia. Se eu treinar musculação, que isso fique claro, pessoal, porque assim, ó, tem que entender que esteroide anabólico androgênico não significa que vai ficar forte. Significa que você vai performar melhor. Então, quem é que usa esteroide anabólico androgênico? A classe que mais usa não é os fortões dos fisiculturistas. Acreditem, são os ciclistas que mais usam. Tá? Olha só, não Então, sabia não. a gente precisa, os estudos mostram isso. São os ciclistas, que é os que mais usam. E são os mesmos do que os fortões usam. Entendeu? É preciso entender que o anabolizante não deixa ninguém forte. Ele potencializa aquilo que você faz. E é por isso que, se você faz o uso disso de maneira inadequada, por exemplo, usa e come um monte, você vai engordar o triplo. Você não vai ficar forte. Entendeu? Porque ele potencializa aquilo que você faz. Então, se você está usando e está comendo muito, pelo contrário, você vai ficar mais gordo, maior, entendeu? Vai ferrar com os teus tendões. E entendam que usar esteroide anabólico androgênico, independente de qual seja, não vai te deixar gigante da noite para o dia.
As pessoas acham que vai tomar e vai ficar forte. Daqui 2 meses eu tô forte. Muitas vezes, a pessoa tá tomando já faz 6 meses e ninguém nem percebe. Entendeu? Não é da noite pro dia. A gente tem casos de ídolos nossos que tomaram, são ídolos, e a gente nem imagina. Entendeu? Então, assim, é como se usa, quem usa e por que está usando. Porque eu também não concordo da pessoa usar por fins apenas estéticos, entendeu? Só para isso, só para tampar o estrago que ela faz no final de semana. Aí eu sou contra, entendeu? Não come certo, não dorme bem. E detalhe, muitas vezes usa um monte de outro tipo de drogas junto. Esse cara não está pronto para o uso de um anabolizante, entendeu? Exatamente. Essa é a verdade. Ele não tem a cabeça para usar, entendeu? Exatamente. Fatalmente, o que vai acontecer? Ele vai ter um resultado, vai parar, porque todo esteroide anabólico androgênico, isso tem que ser levado em consideração, pode mexer com o psicológico, e aí ele vai parar, e aí quando ele para tudo, ou gera um vício, entendeu? Não estou tomando nada, então não vou treinar. Isso não pode acontecer. É esse o conceito que tem que ser trabalhado nas pessoas. Não pode ser assim. Só vou treinar se eu usar alguma coisa. Só vou treinar, nem com pré-treino pode ser assim. Tu tem que ir na academia porque tu tá com vontade. Só vou na academia se eu usar um pré-treino. Você está gerando um vício, está gerando uma dependência. Tão dependência como uma droga. Entendeu? Hoje não tem pré-treino. Meu pré-treino acabou, então não vou treinar. O conceito é errado. A gente precisa, é nosso papel mudar esse tipo de conceito aí. Tá? Mas a minha opinião é essa. Em alguns casos eles são necessários com toda certeza, né? Mas mais voltado para o lado do atleta, a pessoa que quer chegar num nível atlético. Uma pessoa que quer ter uma vida normal, a reposição hormonal dá conta. Tá? Assim, uma coisa interessante, né? Quando se fala de esteroides anabolizantes, muitos dos esteroides anabolizantes eles foram descobertos no tratamento de patologias em que a sarcopenia era muito acentuada, como, por exemplo, pacientes com HIV, em que começava a usar os esteroides e começava a ganhar massa muscular e o cara se recuperava, né? E depois é que trouxeram para o mundo do fisiculturismo, do fitness, essa coisa toda, né? Mas é um assunto, essa questão dos esteroides é um assunto bem polêmico, mas ao mesmo tempo bem interessante. É um mundo a paralelo, é um mundo à parte. Mas tem muita coisa. Eu tinha uma certa discriminação, e a maioria dos médicos tem discriminação, mas à medida que tenho estudado a respeito, eu tenho visto que é um mundo bem interessante, muita coisa boa, tem muita porcaria e tem muita coisa boa. E essa coisa boa é que, se for feito de forma correta, com um profissional especializado, né, com um paciente correto, já fazendo, levando uma vida saudável, ele pode sim ter benefícios a médio e longo prazo, sim. Né? É como você falou, existem muitas pessoas que são ídolos nossos aí que com certeza já usaram e estão com muito mais saúde do que pessoas que nunca usaram e têm discriminação. Né? Eu digo que sempre existe uma demagogia, existe uma hipocrisia, entendeu? É uma hipocrisia muito grande você ver crianças tendo acesso a álcool, a cigarro, a narguilha, a pod, entendeu? E daí critica o outro lado. Exatamente. É uma hipocrisia muito grande isso daí, falar sobre isso, né? Então vamos pensar que na verdade, os anabolizantes, a maioria deles foi mesmo criado para tratamento de doenças, pessoal. Tá? Inclusive, recente agora, no Covid, a testosterona de todo mundo foi a pico, lá embaixo. Então, tem pacientes usando para esse tipo de tratamento. A recuperação, né? Para recuperação, massa muscular, recuperação da própria parte de testosterona sérica, que caiu demais. Então, assim, não é uma coisa que foi usada pro cara ficar forte. Alguns foram, entendeu? Tem um que chama Halotestin, usado para aumentar a agressividade, criado para isso. A verdade, o primeiro relato que a gente tem é de 1938, pesquisador francês, tá? Que já pensava-se em performance nessa época, que foi a primeira utilização da testosterona.
tá? Mas eu vou ter que fazer um apanhado histórico, não vai dar tempo. Entendeu? Vamos combinar, Vinícius, já deixar mais ou vamos menos sim. aí combinado do fazer uma parte 2 aí, porque aí a gente vai ter que falar só sobre isso. Porque é um assunto bem maneiro, assim. Tanto a questão da testosterona quanto essa questão de esteroides é um mundo à parte. A gente tem que fazer um preparo aí para fazer uma live top aí para o pessoal, para desmistificar essa questão e ao mesmo tempo mostrar que tem sim riscos se for feito de forma errada, tem muito risco sim. E a gente vê que tem muita gente que usa de forma errada, usa por conta, e aí acaba se estrepando muitas vezes e acaba queimando o filme de uma coisa que era para ser boa, né? E é o que você falou, a hipocrisia reina, né? Porque o cara bebe cerveja a semana inteira e começa a criticar um cara que está usando bomba, entre aspas, né? Mas, gente, assim, ó, pode falar, Vinícius. E aproveita e já faz as tuas considerações finais aí para a gente já encerrar. Instagram derruba, né? É só porque, assim, ó, eu vi durante o Covid ali, teve um ou outro atleta, triatleta, que veio a óbito, né? E aí criticaram, esse cara usava um monte de coisa. Meu, os estudos mostraram ali, se você pegar os dados, que mais de 80% das pessoas que vieram a óbito, as mortes que aconteceram, eram de pessoas que não faziam atividade física. Então aí você pega um caso isolado dessa pessoa e critica, entendeu? Pô, ele foi infeliz, coitado da família, de quem ficou e tudo mais, entendeu? Mas não é porque ele estava usando. É uma situação, é um ser humano, só que a pessoa quer pegar no pé daquele cara lá, entendeu? Mas é isso, vamos... A próxima live a gente pode falar desse assunto, aí vai ter uma série de coisas entre oral, 17 alfa-alquilados, injetáveis ou não, quais os tipos. Isso vai ter uma série de fatores aí. Para ficar claro para vocês, essa é uma das áreas da minha formação, tá? É o estudo do esteroide anabólico androgênico em ratos, tá? Essa é a minha publicação científica. Então, por isso que a gente sabe um pouco. Essa acho que você não sabia, né? Essa eu não sabia. Então, a gente tem uma publicação de a eficiência da espermatogênese em ratos que usam esteroide anabólico androgênico. Então, tem alguns estudos sobre isso, né? Então, a gente pode sim fazer uma live C2, né? E aí já gostaria de agradecer vocês, a presença de todos, agradecer você pela oportunidade. Acho que falei demais, né? A gente tenta passar o máximo de informação possível, porque eu acredito que as coisas só vão melhorar se o conhecimento for difundido, que é o que eu posso oferecer de mais valor. É o que eu tenho de mais valor para oferecer para as pessoas, é o meu conhecimento. Né? Exatamente. E é por isso que eu gosto de falar sobre isso e esclarecer essas dúvidas para as pessoas, porque daí elas vão buscar a ajuda correta, elas vão procurar os profissionais corretos, tá bom? E é isso aí. Eu também vou já finalizando, agradecer aí, Vinícius, pela excelente live, foi muito bom. Para mim foi muito bom. Tenho certeza que para o pessoal todo que assistiu e que vai assistir depois, porque vai ficar gravado, a gente vai colocar inclusive no YouTube também, foi com certeza muito esclarecedor. Pessoal, aquelas pessoas que fizeram pergunta que a gente não conseguiu responder, eu vou tentar responder depois ali no particular, tá? E eu queria finalizar já dizendo aí para vocês que a gente vai tentar combinar uma parte 2 aí para falar sobre esse assunto, né? Que vai ser bem legal também. Vamos marcar uma data. E eu queria falar para vocês o seguinte, gente. Procurem profissionais, né? Eu e a minha esposa Fernanda, a gente tem resultados fantásticos, teve resultados fantásticos aí com o Vinícius, porque também a gente fez a nossa parte, seguiu as orientações dele, faz o acompanhamento com ele. Não adianta você querer fazer por tua conta, né? O profissional da área esportiva, o nutricionista, o preparador físico, eles não estão ali à toa, né? Você querer fazer tudo por conta própria, os teus resultados vão ser muito precários, muito ali meia boca, né? E a gente está fazendo acompanhamento com o Vinícius já há praticamente um ano e os nossos resultados são fantásticos. Eu tinha 20% de gordura, hoje estou com em torno de 11%, 12% de gordura, um resultado que eu nunca imaginei na minha vida. E eu já estou com quase 50 anos, né? E a Fernanda também, assim, impressionante. A Fernanda tinha, sei lá, 35% de gordura e hoje está com 17%, diminuiu a metade. Então, assim, fora a parte estética e fora a parte de saúde, que não tem nem o que falar. Né? Então, aproveitar e agradecer publicamente para você por estar cuidando da gente, tá, Vinícius?
É uma honra atendê-los. Casal fantástico, sou fã de vocês. Às vezes dou umas broncas, né? Às vezes tem umas broncas. Precisa, né? Às vezes tem umas broncas. Mas é porque eu cobro de quem eu sei que pode dar mais. Então, assim, a gente cobra porque eu sei que vocês conseguem dar o melhor de vocês, né? Então, é por isso que a gente vai apertando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas saibam que eu sou fã de vocês também, tá bom? Agradeço. Pessoal, então, encerrando aí a live, eu queria deixar uma mensagem final para todos aí, agradecer o Vinícius aí, a todos que nos assistiram. Uma frase que eu ouvi uma vez, eu guardei e queria compartilhar com vocês aqui do Charles Swindoll. A vida é como uma moeda. Você pode gastar como quiser, mas só pode gastar uma vez. Então, esse é o recado, pessoal. Cuidem da saúde de vocês, porque a nossa vida é uma só. Né? A gente não pode ter um segundo tempo, uma parte 2 de vida. A gente só tem essa vida que Deus nos deu e a gente tem que usar da melhor forma. Cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, da melhor forma. Então, busquem esse conjunto, esse contexto aí, que vocês vão conseguir ter uma vida longa aí, longevidade. Tá bom? Obrigado a todos aí, obrigado, Vinícius, estamos juntos, que precisar. Forte abraço. E a gente se vê na próxima live, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.